que está aqui no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 14. Gálatas, capítulo 2 e 14, que fala assim: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como um gentio, como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? O contexto dessa palavra, para que as pessoas possam se situar, quem é novo, principalmente na igreja, precisa saber que na época dos apóstolos, na cabeça do judeu, só existia dois tipos de pessoas: o judeu e os gentios, que eram os não-judeus. Então, os judeus, por ser ou por se considerar o povo escolhido por Deus, entendia que todos os outros povos eram um refúgio, eram pessoas que não mereciam a atenção de Deus. Então, quando Jesus trouxe o evangelho, a salvação, a transformação, esses judeus convertidos imaginavam que esse evangelho só serviria para o judeu, que ele não podia ir para o gentil, ele não podia ir para o resto do mundo. Só que quando o apóstolo Paulo se converte, ele tem uma visão, ele tem um novo entendimento, e o entendimento era esse, que o evangelho não era só para o gentil, o evangelho era para o mundo todo. O evangelho também era para os gentios e não só para os judeus. E o apóstolo Paulo passa a pregar para os gentios. Então, aí que você encontra na Bíblia as cartas aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, eram todos gentios, não eram judeus propriamente, geograficamente. Então, quando que Paulo, no contexto dessa palavra, ele vai para Jerusalém e ele leva Timóteo com ele para poder falar desse evangelho que ele está pregando para os gentios, pregando para esse pessoal que até então na cabeça dos judeus era um pessoal diferente, era um pessoal que não merecia receber a palavra de Deus. E por causa disso, Paulo recebia muitas críticas e muitas vezes era perseguido por causa desse evangelho voltado para os gentios. Então, diz a palavra aqui nesse contexto, no capítulo 2 de Gálatas, que ele foi bem recebido lá em Jerusalém, pelos apóstolos, elogiado pelo seu trabalho, e se marca uma reunião aqui em Antioquia, que era uma cidade fora dos limites de Jerusalém, aonde mais tarde a igreja ela funda como que uma sede. Depois de Jerusalém, a sede seria em Antioquia. Então é feito ali uma grande reunião com esses gentios convertidos. E a palavra fala aqui, nesse capítulo 2, o contexto, que quando Pedro chega e vê aquela multidão de gentio convertida, ele se encanta e abraça aquelas pessoas e fica junto com aquelas pessoas. Porém, quando chega à igreja de Jerusalém, a igreja que, de certa forma, era contra o evangelho ser pregado para o gentil, Pedro ele começa a se ocultar, ele começa a se esconder, ele começa a não querer estar no meio daquelas pessoas para não sofrer qualquer tipo de pressão. E diz a Bíblia que Paulo o resiste na face, cara a cara. Ele fala aqui nesse versículo 14, quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho. A verdade do evangelho. Então, nessa noite eu gostaria de frisar isso. A verdade do evangelho. O que é o evangelho? O que é o evangelho? E o que tem sido pregado por aí? A palavra evangelho ela significa boas novas ou boa notícia. E a boa notícia é que Deus proveu para a humanidade uma forma de salvação. Deus proveu uma forma de libertação, uma forma de cura do pecado, uma forma de transformação. Mas toda vez que a gente olha essa palavra de salvação, muitas vezes nós projetamos para o futuro. Só que, na verdade, esse evangelho ele tem que fazer efeito na nossa vida agora. Agora, essa boa nova tem que começar a acontecer na nossa vida nesse momento. Então, esse evangelho, ele é a oportunidade de, nessa vida, eu me transformar numa outra pessoa, numa pessoa melhor. E não simplesmente projetar somente para o futuro. Nós vamos ter um futuro na glória de Deus. Mas e hoje? E hoje?
Deus está interessado no meu hoje. Deus está interessado na minha família hoje. Deus está interessado nas minhas finanças hoje. Deus está interessado na minha saúde hoje. Deus está interessado no meu sucesso hoje. Hoje. E eu tenho que entender isso, que esse evangelho, que essa provisão de Deus, que essa salvação de Deus, essa salvação ela engloba o meu hoje. O que antigamente eu era influenciado pelo mal, influenciado por entidades que andam aqui nessa terra para poder, como fala a palavra de Deus, matar, roubar e destruir, agora a salvação ela tem que entrar. Ou seja, eu buscar a Cristo agora, eu buscar esse evangelho, não é mais uma opção. Eu preciso desse evangelho. Quem está ouvindo tem que entender isso. Não é Deus que precisa de você, você precisa dessa salvação. Essa salvação entrar na sua casa, essa libertação, essa cura, tem que entrar na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento. É essa salvação. Então, o evangelho ele engloba tudo isso. Ele engloba uma oportunidade de Deus entrar na nossa vida, não simplesmente para fazer número, mas para poder trazer uma transformação, para poder trazer uma cura, para poder trazer uma conversão. Então hoje eu preciso viver esse evangelho. Então essa é a verdade do evangelho. A palavra de Deus, ela fala no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele fala assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Veja, a Bíblia fala que agora nós somos uma nova criatura. Quando você conversar com algum cientista, quando você conversa com algum estudioso e ele começa a falar sobre o que foi encontrado, né? Onde se classifica a nova criatura? Onde se classifica? Né? Hoje nós somos considerados Homo sapiens sapiens, mas uma nova criatura é uma outra coisa, tá certo? Então nós não temos uma classificação, esse nome nova criatura, que é essa transformação que Deus trouxe para nós através do Evangelho, ele não está classificado nos livros de ciência. Uma nova criatura, uma nova criatura. Então é isso, e essa nova criatura, esse novo entendimento, esse Evangelho, ele vem trazendo também um choque contra a nossa carne. Ele vem trazer um choque. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele fala que o evangelho para quem perece, ou seja, para quem está na carne, ou seja, para quem é homo sapiens sapiens, é loucura. Mas para nós que somos uma nova criatura, é poder de Deus. Amém? Então, esse evangelho chegou. Ele continua falando no versículo 18. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Era como que o mundo estivesse de costas para Deus e viesse Jesus, pegasse na mão do mundo, pegasse na mão de Deus e falava, olha, agora vocês são amigos de novo. Vocês não são mais inimigos. Foi isso que o Evangelho trouxe para nós. Né? Uma nova amizade, um novo relacionamento com Deus. Ele fala no versículo 20, de sorte que somos embaixadores, nós somos representantes da parte de Cristo, como que se Deus por nós rogasse. Rogávamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, através de Jesus, esse evangelho chega. Esse evangelho chega para poder transformar. Evangelho traz transformação. Tem muita gente que está na igreja e não tem transformação. Tem muita gente que está na igreja e está vivendo uma outra coisa. Evangelho traz transformação. Evangelho traz libertação. Evangelho traz cura. Eu coloquei aqui algumas mentiras relacionadas a um falso evangelho. Então, a primeira mentira é o que você vê muitas vezes em algumas igrejas, que Jesus não é suficiente, que é necessário eu usar algum tipo de roupa ou eu fazer algum ritual para alcançar a salvação. Né? Jesus não é o suficiente. Olha, eu já recebi Jesus. Ah, você recebeu Jesus? Não, agora eu preciso mudar aqui o teu figurino, eu preciso mudar o seu cabelo, é preciso mudar a sua roupa, é preciso mudar a sua forma de falar, é preciso mudar aí o teu gosto musical, né, para que você seja salvo. Não, Jesus é suficiente para mim. Jesus é suficiente. O apóstolo Paulo,
Ele fala no livro de Gálatas 1:7, ele fala: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, ou seja, uma outra boa nova, do que eu vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja maldito. Então tem muita gente tentando enfiar a goela abaixo das pessoas um outro evangelho. Olha, Jesus vai gostar de você se você der uma oferta grande. Olha, Jesus vai gostar mais de você, você vai encontrar Deus se você usar esse tipo de roupa. Se você tiver esse tipo de comportamento que muitas vezes não ofende a Deus, mas ofende um determinado grupo. Então isso não é evangelho, tá certo? Tem uma segunda mentira que é o fato de querer se enquadrar Deus, sistematizar Deus, falar Deus age dessa forma. E de repente as pessoas olham, não, mas está acontecendo uma outra coisa ali, está acontecendo outra coisa. Olha, se levantou uma igreja chamada Koinonia, uma igreja de homoafetividade, está havendo transformação de pessoas, não. Mas aí alguém que enquadrou Deus fala, não, mas Deus não age assim. Não, isso não está certo. Não, tem alguma coisa errada, porque o que eu aprendi nos livros, que sistematizaram, que enquadraram, é uma outra forma. Peraí, e por que isso está acontecendo? A palavra de Deus, ela fala aqui, no livro de Efésios 3:10, ele fala: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes, autoridades nas regiões celestiais. Ele fala de uma multiformidade. Deus tem uma multiformidade de agir. Deus tem uma multiformidade de falar. Tá certo? Então eu não posso querer enquadrar, eu não posso querer sistematizar, eu sou muito pequeno, eu sou criatura. Como eu quero aí de alguma forma sistematizar esse evangelho? A salvação está aberta, a graça está aberta, tá certo? Então todo mundo é convidado a vir a essa graça. A minha função é pregar o evangelho da salvação. E quando essas pessoas vêm, o Espírito Santo vai fazer a obra que ele quer que faça. A obra que ele entende ser necessária, a obra que ele entende ser a certa. Não sou eu, o Milton, que vai dizer o que é certo ou o que é errado. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Ele fala no livro de 1 Pedro 4:10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, a graça de Deus ela não pode ser enquadrada. A graça de Deus não pode ser sistematizada. A graça de Deus é multiforme. Tem várias formas que Deus vai agir e eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém para dizer aquilo está errado, aquilo está certo. Está tendo salvação? Ô glória! Está tendo transformação, está tendo cura, as pessoas estão aí se arrependendo dos seus pecados, as pessoas estão sendo formadas, as pessoas estão tendo contato com Deus. Opa, glória a Deus, meu irmão. Para de querer sistematizar Deus, para de querer enquadrar Deus dentro da sua vã sabedoria, da sua humana sabedoria, tá certo? Então, minha irmã, a graça de Deus, ela é múltipla. Porém, existem mentiras dentro do evangelho que os homens querem nos impor, e uma delas é essa. A terceira que eu pus é o preconceito e o machismo. Se você quiser encontrar na Bíblia, você vai encontrar em passagens isoladas vários termos que muita gente pode usar para machismo e para preconceito. Então, eu coloquei aqui os homens são, o evangelho não. O evangelho não. O evangelho nunca. A Bíblia fala, Efésios 5:24, olha que coisa. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E tem muita gente que esfrega isso na cara das mulheres, isso aí para muita gente, isso é criptonita, para muita mulher ficar triste, né? E o cara fala, não, olha, você tem que me obedecer, está escrito aqui na palavra, e você tem que ser submissa. Agora o versículo 25, que vem logo após, fala, maridos, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, se o marido ama a mulher, ele não vai
de forma alguma humilhar essa mulher. Ele não vai de forma alguma diminuir essa mulher, tá certo? De forma alguma fazer essa mulher de escrava, de forma alguma oprimir essa mulher. Mas se quiser encontrar, vai encontrar. Vai encontrar. Então, por isso que nós temos que nos inteirar dessa palavra, né? A Bíblia, ela é muito achincalhada, ela é muito difamada, exatamente por más interpretações, mas nós precisamos mostrar para as pessoas o que é essa palavra, né? O que é essa palavra? Ele fala aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, uma palavra conhecida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus, ele não veio para o mundo para condenar. Jesus, ele veio para salvar. A minha função como representante de Cristo, a função de todo aquele que segue a Cristo, que como nós lemos é um representante, é um embaixador, tá certo? Quem representa é alguém que está falando em nome de alguém, nós falamos em nome de Cristo. E quando Cristo veio, não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Se todo mundo pegasse a sua energia que tem para poder condenar, se invertesse para poder trazer esse evangelho, para poder trazer a salvação, o mundo seria um outro mundo. Seria uma outra realidade que nós estaríamos vivendo. E a quarta mentira é os mediadores, as dominações do homem. Às vezes, tem muitas pessoas que estão presas, elas vêm para a igreja e ficam presas. Elas vêm para a igreja e ficam escravizadas por homens, por causa de ameaça, né? Eu já vi muito isso, alguém não está satisfeito com a igreja porque, por alguma razão, e de repente, olha, pastor, eu estou saindo, e o pastor fala, olha, você vai sair da minha cobertura espiritual. E o cara olha e fala, meu Deus, é mesmo, se eu sair, né? Não, eu fico aqui, né? Só Deus sabe o que o pastor fica fazendo, mas ele tenta, de alguma forma, impor nas pessoas uma dependência, impor nas pessoas algum tipo de necessidade, algum tipo de antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. Mas o evangelho que nós vivemos é um evangelho cristocêntrico, é Cristo no meio e não o homem no meio. Nós vemos aí algumas igrejas que existe até a foto dos homens lá. Ou seja, as pessoas não vão para ver Jesus, elas vão por causa daquele homem que está lá. É tão antropocêntrico, é tão homem no meio, que aquele homem tem que estar lá e as pessoas não vão lá para vê-lo. Não, eu não posso sair desse lugar, porque senão eu vou sair debaixo da cobertura espiritual desse homem. Então isso é uma mentira do evangelho, porque a palavra de Deus fala que agora, fala lá em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Esse é meu mediador. É esse o meu mediador. Tá certo? Então, se eu estou num lugar, não está pregando a palavra de Deus, meu amigo, ó, um abraço, né? Olha, não vou sair falando, não vou sair xingando, não vou difamar, tá certo? Mas eu vou servir a Deus em outro lugar, eu vou servir a Deus de uma outra forma, tá certo? Mas são mentiras que se colocam dentro, muitas vezes, usando a Bíblia como um instrumento de escravidão, e muitas vezes as pessoas elas são aí humilhadas e escravizadas por causa disso. O livro de Hebreus fala, no capítulo 12, no versículo 24, a Jesus mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Ou seja, o mediador é Jesus, não é o homem. Eu preciso respeitar os homens? Eu preciso. Existe uma hierarquia dentro da igreja. Tá certo? Eu não estou pedindo aqui para ninguém virar rebelde, para ninguém botar o dedo na cara de ninguém e falar nada. Não é isso que eu estou falando. As pessoas merecem respeito. Até as pessoas que andam errado, até as pessoas que têm falhado. Pela minha experiência, eu falo muito isso na igreja.
até para outras pessoas. Se alguém tem falhado, olha, Deus vai cuidar. É Deus que cuida da sua liderança. É Deus que ensina, e eu já vi lições terríveis, que a pessoa entendeu que vinha da parte de Deus aquela repreensão. Então não preciso eu ir lá botar o dedo na cara de ninguém para falar, tá certo? Mas eu entender que eu tenho algum tipo de dependência para homem ou para mulher, ou seja, para quem for, não tenho. A minha dependência tem que ser de Deus. Ele é o meu mediador, é com ele que eu vou falar, é eu e Deus, tá certo? Eu preciso congregar, né? Então, eu preciso, a palavra de Deus fala isso, é preciso congregar, é preciso estar junto. Nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, nesse tempo terrível, e estamos longe, fazemos live, isso, aquilo, mas é preciso, a Bíblia fala isso. Lá no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 25, ele fala, não deixando a nossa congregação como alguns. Eu preciso estar perto, eu preciso do toque, eu preciso ouvir a voz presencialmente, eu preciso congregar, tá? Estar só em casa não é suficiente. Eu preciso congregar. Então, não estou satisfeito, vou para um lugar que está pregando a legítima palavra de Deus e fico ali congregando naquele lugar. Amém? Então, o Evangelho está aí. O Evangelho está aí para a gente poder buscar a presença de Deus, para a gente poder se abrir, tá bom? Você que está ouvindo aí essa live, eu não sei como é que foi seu dia, não sei como é que está sendo o teu ano. Tem muita gente aí, por causa da pandemia, perdeu o emprego, ou está muito tempo em casa e às vezes está em discussão com o seu cônjuge, com o filho, por causa, não estava acostumado com essa convivência. Acredita nessa noite, seja você a luz, seja você aí a porta, para que o Evangelho entre na sua casa, para que o Evangelho entre na sua família, para que faça morada, para que traga salvação, transformação. Acredita nisso. Tem coisas que são espirituais, tá certo? Tem coisas que são espirituais. E coisas espirituais a gente resolve com remédio espiritual. A gente não resolve com remédio físico. Não adianta. A Bíblia fala que quando Jonas ele foge, ele teve um problema espiritual. Aonde ele ia, tudo começou a dar errado. Tudo. Começou a atingir pessoas ao redor dele. Estava dando tudo errado. As pessoas fizeram aquilo que achava que devia fazer. Começaram a jogar as cargas no mar. Não adianta. Não adianta. Tem gente que está com problema financeiro e não identificou ainda que é um problema espiritual. Ah, eu já estou trabalhando em 2, 3 empregos, não adianta. Não adianta, porque é um problema espiritual. E problema espiritual a gente resolve com remédio espiritual. Tá certo? Ah, é uma doença. Ah, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, mas não está dando certo a gente ficar junto. Às vezes é um problema espiritual. Tá certo? É um problema espiritual. Então, haja com o remédio espiritual. O remédio mais poderoso que nós temos é o Evangelho. É a verdade em Jesus. É você deixar Jesus entrar dentro da sua casa, dentro da tua vida, dentro da tua família. É você parar. Tá certo? A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus fala, Jesus ele falou para aquele que deixou o Evangelho entrar, olha, se bater na tua face, oferece a outra. Às vezes você está aí me ouvindo e você não está oferecendo, você já tem entendimento. Talvez teu cônjuge não tenha, você tem. Você tem, tá certo? Você tem. E daí está naquela discussão, mas eu... Não, cala a boca, fica quietinho. Tenha sabedoria, entendimento. Faça o Evangelho se valer na sua vida. Porque você vai ver a mudança que vai acontecer dentro da tua casa, dentro da tua família, e Deus vai te dar vitória, se você acreditar assim, em nome de Jesus.